Será, será, será? Aqui. Aqui, dá pra ver. Oi, Ju. Eu tô aqui tentando ver como é que eu ligo, porque eu tô segurando meu celular num pote de Tupperware. É o meu suporte. Deixa eu ver aqui. Como que eu coloco? Oi, Ju. Vou esperar a doutora Andréia entrar, porque a gente vai falar sobre esclerose múltipla. Oi, Francis. Fran, tá muito ao contrário, tá tudo ao contrário aqui, né? Tá tudo invertido. Que pena. Mas não tem problema, depois eu dou um jeito. Vamos esperar a Andréia entrar aqui. Elaine, chama a Valéria para assistir. Nath, convida o pessoal da esclerose múltipla do grupo. Vou esperar a Andréia entrar aqui. Fica muito estranho as letras todas ao contrário, Francis? Você tá me ouvindo? Faz um joinha aí. Oi, Cláudio, que saudade. Convida aí. Ô, Claudão, já já a gente vai entrar na live da Paty, viu? Pra gente ver ela fazendo uma comidinha. Ai, meu Deus, meu celular tá caindo. Do meu suporte. Preciso colocar mais fita crepe. Oi, Fabiola. Gabi, coloquei. Fabiola, eu prendo meu celular com fita crepe. Peraí que eu vou precisar prender ele aqui. Ou seja, eu tô precisando de um suporte, tá? Meu aniversário é em setembro, Cláudio, pode me dar. Tá bom? Ah, deixa eu ver aqui. Ué, a Andréia não entrou. Fabíola, eu não posso te chamar. Vou te chamar outro dia. Oi, Lu. Cadê a Francis? Doutora Andréia. Ah, tá bom. Você me ouve bem ou quer que eu ponha o fone? Eu não quero colocar fone. Ué, mas tem duas APEMBs esclerose múltipla, uma é a Fran, a outra é a Lu? É isso? Alguém chama a doutora Andréia, por favor. Meu celular tá escorregando. Tá bom, Fabíola, legal. Então eu não vou colocar o fone, não. Eu tô esperando a Andréia só entrar. Porque ela disse que lá embaixo os cachorros estavam fazendo muito barulho, que ela ia em outro lugar. Oi, Matheus. Andréia Maciel. Oi, Andréia. Gente, ó, vamos todo mundo fazer bastante divulgação da esclerose múltipla, tá bom? Para conscientizar as pessoas, para saber o que é essa doença. Todo mundo usando lacinho laranja. Esse ano a gente não vai poder sair para as ruas, fazer caminhada, fazer o passeio de bike,
Mas assim, o que a gente puder estar divulgando para mostrar o que é essa doença é muito importante. Se cada um de vocês souber um pouquinho, tiver um amigo que tem esclerose múltipla e saiba como é agir com ele, é muito importante, tá? Esse mês inteiro a gente vai estar fazendo bastante live. Eu, a Pembis, a Alçapem. Manda aí alguém convite, manda um convite para Carla da Alçapem, por favor, alguém? Não consigo, se eu apertar aqui meu celular cai. Ai, doutora Andréia, entra, senão eu vou perder tempo aqui. Oi, Mônica. Mônica é minha prima. Tem jeito de pôr filtro aqui? Tem jeito de colocar filtro enquanto a gente tá fazendo live? Ah, tem. Será? É muito importante, né, Matheus? O que a gente puder fazer pra... Não, não vão poder tirar foto. Ai, meu Deus, eu não sei sair do filtro agora. Ô, Nath, faz assim umas... Quando eu tiver com a doutora Andréia, faz um print aí. Pra gente fazer pelo menos foto assim. É muito importante a divulgação, é muito importante todos os profissionais que ajudam a gente a mostrar como nós podemos lidar com a doença. A doutora Fabíola, que está aí, fisioterapeuta, a doutora Andréia, todos os profissionais que nos ajudam muito. Legal, Cíntia. Quando você vier para Santos, eu vou te mostrar todos os óleos essenciais e te mostrar como que ele está fazendo bem para mim também. Tentei socar o óleo essencial na Natália esses dias. Fabíola, você acha que eu sei colocar no YouTube? Eu sei gravar, mas colocar no YouTube não sei não. Fabíola, o Saulo, seu aluno, mandou um beijo pra você. Não, Fabíola Perrone é veterinária, mas a Fabíola Rebouças é físio, Fabíola, que tem duas Fabíolas aí. Aí, Lu, agora é você. Gente, manda recado pra doutora André. Ela entrou, eba. Vamos chamar ela. Ah. Oi, uê. O Saulo é um querido. Ai, agora eu tenho que arrumar o meu banner. Eu fiz até um banner. Olha isso. Tô pensando o quê? Tudo bem que ficou tudo ao contrário, mas eu fiz um banner. Ai, ficou linda! Adorei! Chama Backdrop, tá? Fantástico, adorei. Então tá Deixa eu bom. aumentar aqui o som. Isso. A Fabíola tá aí, a fisioterapeuta. A Fabíola Perrone, também veterinária. A Lu, a Fran. Um monte de gente já tá aí esperando pra gente conversar. Ai, que Lu, legal. você arrasa, que legal. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui que ela esqueceu de entrar. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar com a doutora Andréia. Tudo de bom, né? Olha lá o pessoal. Até a Fran tá Oi, aí. pessoal, todo mundo falando oi? A Fran tá como. Ai, meu Deus, meu celular tá caindo. Minha fita crepe não tá suficientemente presa aqui. Pronto. Que legal. Oi, Lu. Tá todo mundo morrendo de saudade. Ai, pessoal, também tô morrendo de saudade. Faz muita, muita falta, assim, né? O ambulatório, encontrar todos, as reuniões na associação, enfim, tudo acho que faz muita, muita falta. Faz sim. Pessoal, acho que eu vou começar, porque eu entrei 5 minutos antes para a gente poder sugar a doutora André em todas as perguntas que a gente tem para fazer, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou começar. Olha, eu fiz até uma colinha de tudo que ela é, porque ela é muito coisa boa. Olha o Joseph! Ai, que saudade! Eu quero uma live com você, Joseph. Olha aqui, ó.
graduada em medicina pela Unimes, especialista em neurologia, neurofisiologia e medicina do trabalho pela Faculdade de São José do Rio Preto, mestre em clínica médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, docente do curso de medicina da Universidade Metropolitana de Santos, um anjo na vida de nós, portadores de esclerose múltipla. E ela é a luz da vida de muitos nós, portadores. Eu amei conhecê-la. Parece que foi uma coisa de Deus aquele dia que eu fui assistir uma palestra naquela clínica de oftalmo que não tinha nada a ver com esclerose. Aliás, tinha assim, eram casos clínicos, né, relacionados à esclerose múltipla. E aí você estava lá e eu te convidei para conhecer as Foi associações. mesmo, foi. Isso foi fantástico. E a partir daí, nunca mais nos desgrudamos. É verdade, é verdade. Eu nem lembrava, Gabi. Eu achei que era por outro motivo que a gente tinha se conhecido, é verdade. Foi a Foi Marta. numa reunião de esclerose múltipla. Eu estava começando, assim, o ambulatório, né? Aham. Assumindo. Nossa, foi muito legal, realmente. Foi mesmo, muito bom. Então, primeira coisa, gente, boa noite, obrigada por todos estarem aqui, obrigada, Andréia, doutora Andréia, pela presença e pelo aceitar o convite. E eu gostaria que você falasse pra gente o que é esclerose múltipla, o porquê do nome e desse uma pincelada em alguma coisa para a gente já dar início ao assunto. Bom, então vamos lá. Esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imune da pessoa acaba atacando o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula. E com isso acaba desencadeando uma desmielinização no sistema nervoso central. Com a desmielinização ocorrem diversos sintomas. Então, a pessoa pode parar de enxergar, pode ter um formigamento no braço, uma perda de força, enfim, vários sintomas podem ocorrer. Por isso que é múltipla, tem muitos sintomas e cada pessoa desenvolve de um jeito. Muitas vezes o diagnóstico demora, principalmente por esse motivo, cada um tem uma história diferente, né? E muitos acabam, às vezes, relatando antes que passaram pelo ortopedista, pelo oftalmo, né, Gabi? Que passaram por outros especialistas antes de chegar no neurologista. Isso é muito comum. E muitas pessoas, às vezes, confundem. Como o nome esclerose, muitas vezes, antigamente era usado para pessoas com quadro demencial, muitas pessoas, às vezes, confundem. Falam, ai, meu Deus, eu sou esclerosado. Mas não, gente. Esclerose veio porque quando começaram a fazer os diagnósticos, a gente não tinha ressonância como a gente tem hoje. Então, muitos diagnósticos foram feitos lá no passado em autópsias. E com isso, os patologistas, eles viam cicatrizes no sistema nervoso central. E cicatriz, num termo médico, significa uma esclerose. E por isso que pacientes que muitas vezes não tinham um motivo, né? Não sabiam qual o diagnóstico e o porquê tinham ido a óbito, enfim, eram diagnosticados depois da autópsia e viam várias cicatrizes no cérebro, na medula, e por isso ficou esclerose múltipla, porque eram múltiplas cicatrizes. Mas não tem nada a ver com o tio demenciado, o vozinho que não lembra de nada. Então, não tem nada a ver. E hoje, atualmente, isso aconteceu há muitos anos atrás. Muitos antes da ressonância. Atualmente, graças a Deus, a gente tem um tratamento maravilhoso para esclerose múltipla, a gente faz o diagnóstico através de ressonância, o governo nos proporciona isso, então isso é muito bom, assim, a gente poder, tanto o governo quanto o sistema privado, né, a gente poder fazer a ressonância, poder diagnosticar, poder tratar da melhor forma possível. O tratamento é todo fornecido pelo SUS, então a gente tem o PCDT, então tudo isso é muito bom, mas não tem nada a ver com o vozinho demenciado, que é uma questão que todo mundo fala, eu sou esquecida, será que é da esclerose? Não, calma. Existem, lógico, pode ter uma alteração, tem que conversar com o seu médico, porque a gente ainda tem como tratar isso. Mas não tem nada a ver com o vozinho que tá esquecendo. Por sinal, qual é a faixa etária? Não é nem de pessoa de idade, né? Que é mais diagnosticado.
Não, a gente espera encontrar de 20 até os 40 anos, principalmente mulheres, tá? Pode sair dessa faixa etária? Lógico que pode, mas a grande maioria a gente espera encontrar nessa faixa etária de 20 a 40 anos, são pessoas jovens. Então, quando a gente faz o diagnóstico, né? Mas pode sair dessa faixa etária. A gente tem esclerose múltipla na infância, a gente tem esclerose múltipla mais tardia, Você pode falou mais ocorrer. de mulheres. Tem alguma explicação? Porque nós somos tão poderosas assim? Acontece mais em mulheres, tem alguns fatores genéticos, enfim, que podem influenciar, mas acontece em homem também. Não se sabe a causa, né? Não tem uma causa, Não, mesmo, sabe ter vírus, é tudo hipótese diagnóstica, né? isso. É tudo a gente acredita que esteja relacionado a fatores genéticos, enfim, alguns genes, né? Uhum. Mas é tudo uma hipótese. Eu li um estudo na época, faz muito tempo atrás, que no Canadá tinham feito uma pesquisa numa determinada família que tinham cinco casos e detectaram um determinado gene. E assim, daí eu não sei que fim deu esse estudo, mas assim, só por curiosidade, é só pesquisa mesmo, né? Meu filho tem tendência a ter, é isso que as pessoas perguntam. Tem alguém da sua família, você vai passar isso? Você não sabe, né? Não se Não sabe. necessariamente, não necessariamente. Existem muitas pesquisas na genética da doença, muitas pesquisas, inclusive no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E estuda-se muito, principalmente para a gente caracterizar os nossos pacientes aqui do Brasil. Porque na Europa, as características dos pacientes são diferentes das características do Brasil. Aqui nós somos muito mais miscigenados, enfim. Então, existem vários estudos para tentar entender quais são as características da doença desmielinizante no Brasil. E é super legal. Esses dias conversei com uma professora de outra universidade, foi uma das coisas que ela estava conversando. Ela falou, Andréia, no Brasil acho que existe a esclerose múltipla e a neuromielite óptica. E no Isso. meio disso existem várias variantes no povo brasileiro que a gente não tem o diagnóstico. Talvez por isso seja essa resposta tão boa de alguns pacientes, não tão boa de outros. Enfim, cada paciente tem essa peculiaridade aqui no nosso país. E eu tenho algumas colegas que foram durante um grande tempo, um bom tempo, diagnosticadas como esclerose múltipla, depois de muitos anos até hoje em dia foi confirmada a neuromielite óptica, porque é muito difícil mesmo, né? O diagnóstico diferencial é bem complicado, né? Não tem um Na exame. verdade, assim, até quando eu fiz a faculdade lá atrás, era. Eu não ouvia falar sobre neuromielite óptica. Existia a esclerose múltipla e não a neuromielite óptica. Depois que eles começaram a caracterizar e entender que é uma doença totalmente diferente, porque as características, às vezes, quando o paciente chega, os sintomas são muito semelhantes. Mas são doenças totalmente diferentes, com tratamentos diferentes. E a Algumas evolução. similaridades entre os tratamentos, a tioprina, Tá. enfim, mas são doenças totalmente diferentes que ocorrem em sítios diferentes, por motivos diferentes no sistema nervoso central, e que hoje a gente já tem essa capacidade de fazer essa diferenciação nos pacientes. Uhum. Mas isso é uma coisa assim, que é relativamente recente. Uhum. Muitos relatam também que, eu lembro logo no começo, quando eu descobri, né, que eu fui pesquisar, que era mais frequente em pessoas que moravam longe da linha do Equador. Era a frase que eu lembro, por causa do sol, alguma coisa a ver? Então, sim, até tem uma perguntinha antes, é porque vai passar aqui, ó. A Pri está perguntando se neuromielite óptica se posso ter o diagnóstico de neuromielite mesmo com a antiacoporina negativa. Sim, pode, tá? Porque às vezes existem dois métodos de avaliação. Qualquer método é difícil de conseguir pra gente. Eu tenho um paciente no SUS que até hoje, assim, a gente está tentando, ele pagou o primeiro, mas fica caro, o segundo, enfim. E existe também o anti-NMO, que é uma outra variante. Então, assim, tudo isso você pode ter a doença, mesmo com a aquaporina no primeiro método sendo
negativo. Geralmente a gente pede pelo segundo método para daí sim ter certeza. A E anticorpulina desculpa, no Gabi, você líquor. estava falando A anticorpulina no líquor, que vê? no líquor ou no soro. Você pode pedir no sangue também, tá? Uhum. Tem as duas formas de pedir. O Saulo perguntou se a influência climática tem alguma coisa a ver com a doença, por ter em países nórdicos alguma coisa. Sim, acredita-se tanto que quando os alunos vão estudar, isso é uma coisa que também está na minha aula, assim, é aquele mapinha tradicional, que foi o que você estava comentando, Uhum. que países que não têm uma incidência de sol tão grande, que talvez por causa da vitamina D tivesse uma probabilidade maior de ter a esclerose múltipla. Quando eu assumi o ambulatório, eu falei, bom, então vai duas pessoas, porque na nossa cidade é uma maravilha, né? Todo mundo no sol. E quando eu cheguei, tinha 40. Eu falei, ai, aquele mapa estava errado, não é possível. Eu falei que todo mundo toma sol, como que Pouco pode? insuficiente, né? A vitamina aqui. Então, assim, existe aquele padrão, lógico, a gente espera encontrar muito mais em países que estão ali acima e que não tem uma incidência solar tão grande. A gente acredita que exista uma influência, sim, da vitamina D na esclerose múltipla, mas, gente, não confundir o tratamento da vitamina D com a influência da vitamina D na doença, entendeu? A incidência solar, o sistema imune, a regulação do sistema imune pela vitamina D, enfim, tudo isso existe, mas os centros, os grandes centros que tratam esclerose múltipla, assim como a Unimes, a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde, que preconiza o tratamento com medicações que foram testadas, que foram publicadas, que foram comprovadas a ação, enfim. Então, os grandes centros como a Unimes precisam seguir direitinho o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Com essas medicações. Uhum. A Daiana perguntou se portadoras de esclerose múltipla podem engravidar. Eu Ai, pode e deve, eu mas até contei uma vez que eu me senti protegida quando eu estava grávida, mas eu não soube explicar na época por quê. Você pode falar por quê? sim, é o seguinte, assim, quando a mulher está gestante, o sistema imune da mulher, de qualquer mulher, não só da esclerose múltipla, enfim, de qualquer mulher, ele acaba diminuindo a sua potência, né, de combater, porque senão ele vai eliminar o bebezinho. Porque o bebê, de certa forma, é um corpo estranho. Então, toda mulher, durante a gestação, ela está protegida de doenças autoimunes. Na esclerose múltipla também. Só que a única coisa que eu sempre falo com as minhas pacientinhas é para, pelo amor de Deus, não me matar do coração. Não chegar lá, tipo assim, André, descobri ontem, tô grávida. E a gente não programou nada. Eu acho lindo, eu amo acompanhar, adoro incentivo, que eu acho que toda mulher tem que passar por isso, caso queira, né? Lógico, tem mulheres que não querem, mas quem quer tem que passar, tem que ter essa experiência e tem que ser lindo, só que tem que ser sem sustos. Porque às Planejar. vezes tem que ser uma coisa planejada. Porque às vezes você está tomando uma medicação que a gente tem que suspender um pouco antes, tem que programar a sua gestação, enfim, a sua doença tem que estar controlada. Então, como eu brinco, é sempre um casamento, gente. A Então, a maioria, gente tem que planejar todo mundo junto. a gente tem, a gente suspende toda a medicação, qualquer uma que a gente estiver usando, ou não? Não. O glatiramer é permitido durante a medicação, Durante a durante gestação. a gestação, desculpa. E o rebife agora também é permitido durante a gestação. E dependendo dos casos, com uma certa. Existe um protocolo, o natalizumab também pode ser realizado durante a gestação, mas existe um protocolo específico. Tá bom. Tá joia. E outra coisa que perguntaram se alguns exames são específicos para fechar o diagnóstico. Sim, existe um protocolo, tá? Para o diagnóstico.
Existe um protocolo que é preconizado também pelo Ministério da Saúde, a gente descarta todas as doenças possíveis. Então, a gente pede sorologias, existem algumas infecções, como infecção pelo HTLV1, sorologia para HIV, sorologia para hepatites, sorologia para sífilis, enfim, a gente faz uma série de sorologias para descartar outras doenças. Tem a ressonância, que tem que ter os critérios de McDonald's para a gente fazer o diagnóstico, os critérios de Barkov também. Enfim, daí a gente usando toda essa. Tem que ter o líquor com as bandas oligoclonais. Dependendo do caso, a gente descarta a neuromielite óptica. Então, dependendo se a gente está na dúvida, se não fecha todos os critérios para a esclerose múltipla, a gente pede também o antiaquaporina 4 para poder descartar uma neuromielite óptica. Enfim, a gente tem todo um protocolo a ser seguido. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que perguntaram. Tem uma pergunta aqui. Perguntam da fadiga. Por que que a gente tem tanta fadiga assim? Estão perguntando. A fadiga ela é uma das características da doença. Existem várias hipóteses do porquê que ela acontece, tá? Então, assim, existem microdesmielinizações, existem uma alteração no funcionamento que gera essa fadiga, aquele cansaço, é um cansaço diferente, não é um cansaço normal de, arrumei o dia inteiro a casa, fiz. É uma hipersensibilidade, assim, tanto que, além disso, não só a fadiga, mas a gente também tem outros sintomas que ocorrem, por exemplo, quando o paciente toma banho quente, que é o fenômeno de UTOF. Muitos pacientes falam assim, André, mas eu não posso tomar banho quente, eu fico assim acabada, eu não consigo fazer mais nada o dia inteiro, tal. Eu falo, não, isso acontece, eu explico por quê. O calor, ele diminui a passagem do estímulo elétrico. E quando você está no banho, você já tem uma alteração por causa dessa desmielinização, o que acontece? Fica um pouquinho pior, porque você diminui o que já está lento. Então, você vai se sentir mais cansado. E na fadiga também, assim, você já tem essa lentificação por causa da desmielinização, né? Ocorre toda uma alteração ali no fluxo cerebral e ocorre essa fadiga que é bem característica, mas que tem como a gente dar uma ajuda. Existem algumas medicações, existem alguns... Eu sempre oriento, assim, exercício físico moderado, existem pessoas que conhecem bem, a gente tem aqui em Santos professores, inclusive tem o marido de uma das pacientes, né? Ele me mandou esses dias um livro, um e-book, bem legal de orientações, enfim, que ele fez, filmando a esposa. Tem outros professores que também, assim, sabem bastante sobre esclerose múltipla, sabem como trabalhar com esses pacientes. O Diego. Porque enfim, uma coisa que eu fico na dúvida, que nem eu participo lá com o pessoal do Empresto Minhas Pernas. Eles me ajudam muito, eu vou lá no triciclo, mas como eu tô andando, assim, então às vezes eu acabo, eles veem que eu tô andando, então entre aspas, eu tô bem. E eu acabo exacerbando, fazendo mais coisa do que eu devia. Então, assim, eu em excesso de atividade, eu posso desencadear um surto? Ou quando eu começar a sentir minha perna... Não, né? Então tá. Não. Mas eu dou uma paradinha sempre, porque eu falo, meu Deus do céu, não posso abusar. Não tá bom. Porque... a Fabiola tá escrevendo aqui, Gabi. A Fabiola tá fazendo um trabalho maravilhoso com os pacientes. Ela é fisioterapeuta respiratória. Eu tô esperando... E ela é incrível, ela é professora de universidade. E ela tá fazendo com a gente, assim, uma pessoa maravilhosa. E ela tá falando sobre o fortalecimento do quadro pulmonar. Eu vou terça-feira no pneumo, porque eu também tô sentindo muita falta de ar, eu tenho um pouquinho de asma, e eu quero até ver mesmo com a Fabíola, porque eu quero saber como eu posso fortalecer isso, porque às vezes eu fico cansada só de vir daqui até a esquina. Não é cansaço, é aquela coisa. E ela disse que talvez pode ter associação, né, com a doença desmielizante, ou não tem, né, um pouco?
ela encontrou nos pacientes que ela fez os testes lá na Unimes, ela encontrou grande parte dos pacientes tinham a função alterada. Ela Hum. ainda está fazendo, né? Então ainda tem um chãozinho aí pela frente, mas todos têm, e ela é uma pessoa maravilhosa, assim, para você perguntar e para ela Sim, poder te orientar. eu já convidei ela para live. Ela só está esperando a agenda da faculdade para ver que dia que ela pode. Mas vai ser Ai, ótimo. coisa boa. Vai ser ótimo. A Pri também perguntou o formigamento que a gente tem tão frequente, se também tem alguma explicação ou é o calor que desencadeia. Então, o formigamento, a parestesia, ela é gerada por causa de uma desmielinização do sistema nervoso central. Existem pacientes que chegam para a gente que a única queixa é o formigamento. E quando você vai ver, às vezes tem uma desmielinização em medula, às vezes tem uma desmielinização em alguma área que gera essa alteração da sensibilidade, essa sensação de formigamento. Quando você toma o banho, enfim, pode piorar, mas na verdade, esse formigamento, quando os pacientes chegam relatando, eles chegam relatando assim, que é uma coisa, um quadro constante. E É. isso ocorre por causa de uma desmelinização em alguma área que vai dar uma alteração sensitiva. Então, às vezes, numa região medular, uma região posterior, enfim. Daí, cada paciente tem um quadro diferente. O meu pé formiga eternamente, assim, não me incomoda, deixa, mas assim, geralmente o formigamento vem, é aquele sintoma e depois a pessoa não relata mais, muda de posição, porque o meu é direto, meu pé tá lá. Parece que eu dormi em cima dele direto. Não, porque Então, na verdade, assim, as queixas, os sintomas, eles acontecem e tendem a melhorar, daí acontece e tende a melhorar, enfim, isso no começo. E alguma hora pode acontecer, e só que assim, a gente sempre tem, quando você tem um sintoma, o negócio é você casar com o seu médico, ligar e contar. será que o Joseph Então, saiu daqui? Porque eu casei com ele. mas é verdade, você tem que ligar e contar, porque quando você conta, às vezes, sexta-feira passada, um pacientinho chegou lá no ambulatório, né, que eu estou fazendo com alguns pacientinhos, ele chegou e falou, olha, eu não sei, eu acho que é da injeção, mas eu tô com muito formigamento, eu tô com formigamento, e a gente foi ver, ele tinha uma desmielinização no cone medular, que justificava aquele formigamento na perna. Então, assim, se ele não tivesse me relatado, talvez eu não tivesse pedido o exame, não tivesse visto que realmente tem uma desmelinização, era um quadro agudo, a gente pulsou, e ele vai ficar bem. Então, sempre conte tudo para o seu médico, sempre assim, casa, porque com certeza ele vai poder te ajudar sempre. Então, como eu, a Fabiola Perrone, somos paciente padrão, eu quase não conto tudo para o meu médico. Mas, assim, eu tenho engasgado um pouco, né? E assim, e daí na ressonância vai dar se é por causa disso, se é alguma lesão da esclerose ou é porque enfraqueceu minha musculatura, ou não tem nada a ver, porque eu como rápido. Porque às vezes eu não tô comendo nada, pouquinha coisa, eu já engasgo daí. Ah, você pode fazer parte do meu doutorado, que vai ser distúrbios de deglutição Posso e fazer. esclerose múltipla. Inclusive, eu já chamei a Ana Cláudia, a Fono, para dar também uma live. Ai, coisa boa! Ah, Então, na verdade, Fabi, pode aparecer sim, se você tiver alguma desmelinização, né? Mas só que pelas alterações mesmo que ocorrem, pode ocorrer endoscopia? uma fraqueza e pode dar uma disfagia. Tá. A gente podia fazer, depois eu marco uma consultinha com meu marido Então, também para fazer um exame e ver se a deglutição tá boa. isso aí, eu preciso fazer isso. E a endoscopia também ajuda para saber se eu tenho alguma outra disfunção, que se não tem nada a ver com isso, para tirar o de tirar, para Eu gosto de fazer a videoendoscopia da deglutição, daí depois você fala com a sua fono isso, então para tá. Não, ver direitinho, geralmente é feito. não tem nenhuma forno, não. Pode, mas não tem nada. Eu sou pior, já você sabe, né? O Joseph fala que eu converso pelo WhatsApp com o meu médico e agora pelas lives. Ai, tô adorando. Mas não, cadê a Fabiola para dar um help aqui que nós somos paciente padrão, meu Deus, não me deixa sozinha. Aí
A Yara fica muito brava, né? Mas eu vou fazer tudo direitinho agora. Ah lá, Gabi, tu é acelerada demais. Então, eu vou no pneumo, depois eu vou conversar com a Fabiola, a físio, vou lá no seu consultório, vou falar com seu marido, vou ser uma paciente assim, de agosto laranja. Ai, meu Deus. Olha que todos estão ouvindo, todos são testemunhas. Gravado. Não, a Fabiola tá falando, para de procurar, Gabi. Pior que não, é sério, eu tô engasgando demais, à toa. Para com isso. A Fabiola falou que assim, a pior que fadiga é o povo achar que é preguiça, e isso é verdade, né? Muitas pessoas passam por isso, mas também assim, isso também acho que dá para conversar. Já várias vezes pacientes vieram lá na Unimes ou no consultório, enfim, e relataram. Falaram, olha, meu marido acha que é preguiça, minha mãe acha. E quando você chama a família e explica, desenha como passa a condução, o que está acontecendo, por que que não é uma preguiça, por que que isso realmente é uma fadiga, explica tudo, com certeza melhora a qualidade de vida do paciente na família. Agora, os outros, É importante a família. é importante a família. A Bela, mãe da Jéssica, perguntou qual é o melhor exame para diagnóstico da esclerose múltipla. Você já falou, mas repete para ela aí. Que é uma Ressonância. ressonância, né? Tá. Mas a Jéssica, ô Bela, eu não sei se é Bela o nome da mãe dela, mas olha, a Jéssica tá com a melhor médica da Baixada Santista. Fica Então, assim, existe o protocolo, né? É a ressonância, o líquor, os exames laboratoriais, mas com certeza, se vem uma ressonância sem nenhuma lesão desmielinizante, não é esclerose múltipla. Então, o mais importante de todos é eu ter uma ressonância com uma alteração desmielinizante. Então, tem lá as lesõezinhas, eu sempre mostro para o paciente para ele ver onde que estão as lesões dele, para ele saber identificar, para ele ver que realmente é uma doença desmielinizante, porque isso também acontece bastante, né? Chega o paciente, muitas vezes ele fala assim, ah, não, André, pelo amor de Deus, fala que não é. Eu falo, não, mas esclerose múltipla a gente convive muito bem, porque hoje em dia a gente tem muitas medicações, existem doenças que não têm medicações, que não têm tratamento, graças a Deus. É uma doença tratável, com tratamentos excelentes e cada vez melhores, e a gente sempre vai procurar o melhor para cada paciente pode ficar extremamente preocupado, porque a cada dia, a cada avaliação, a cada consulta, a cada conversa, e é por isso que o casamento é tão importante, é que a gente vai identificando o que é melhor. Tem paciente que é melhor droga de primeira linha, tem paciente que é segunda, e assim por diante. E se não tiver nessa, a gente vai buscar aquilo que é melhor para aquele paciente. A Pri Com perguntou certeza. assim, você acha que essa doença ainda tem muito preconceito para as pessoas ainda hoje? Preconceito, eu acho que é falta de conhecimento. Falta de informação, né? Muita gente não conhece, não entende, então mistura o que é esclerose, o porquê da esclerose, enfim. Muita gente não conhece. E quando a gente faz. Por isso que é tão importante o agosto laranja, que é um mês de conscientizar não só a população, os médicos, porque muitos pacientes relatam a dificuldade, às vezes, de ir num pronto atendimento. Mas todos têm que lembrar que, assim, é uma doença rara. É uma doença rara, é uma doença Difícil diagnóstico. difícil de diagnóstico, é rara, então nem todos conhecem. Então, por isso é tão importante todos nós nos unirmos e a gente conscientizar. Na sexta-feira eu fiz uma reunião, uma reunião assim, entre serviços, para conhecer outros serviços. E eu perguntei, era com Portugal, e foi uma médica, uma querida de Portugal. Eu perguntei para ela, eu falei, o que vocês fazem para conscientização? E contei o que a gente faz. Eu falei, olha, eu estou extremamente triste, porque esse ano eu não vou poder reunir todo mundo lá na Unimes. E é um momento no ano que é um momento muito legal, muito gostoso, que eu amo demais.
que a gente vai atrás de um lanche gostoso, quando a gente não acha, a gente faz o lanche, traz caso da esclerose, traz, enfim, várias possibilidades, né, para os pacientes e para a gente estar juntinho. Ah, não, aqui nós não fazemos, nós comemoramos só em maio, mas em agosto, assim, não tem outra data, é só o Dia Internacional, mas a gente não comemora nem um mês para conscientização. E quando eu contei, ela ficou assim, ela falou, nossa, mas eu não acredito que vocês fazem isso. Eu falei, olha, tá convidada. Vem conhecer a gente, tá convidada para vir, para incentivar os alunos, porque eu acho que esse mês e todos os eventos que a gente faz na Unimes e que muitos participam e é muito legal, conscientiza os alunos que serão futuros médicos, que estarão nos prontos atendimentos, né? Esperando para atender alguém se precisar algum dia, e que vão conhecer a doença, que vão conhecer como tratar, ou então como pedir ajuda para tratar, né? Porque daí liga, discute, enfim. Então, acho que isso é muito importante mesmo. A Kátia perguntou quais são os primeiros sintomas. Varia, né? É uma doença com múltiplos sintomas. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam porque tiveram uma alteração visual, pacientes que chegam porque tá com os braços formigando, as pernas formigando, porque teve uma paralisia de um lado. Enfim, são múltiplos os sintomas. A Carla tá falando aqui, né, que a gente faz o pedale, o caminhado, o abraço. Imagina se essa colega de Portugal visse tudo isso que a gente faz. Então, eu contei para ela, contei sobre as reuniões na associação, e ela ficou assim, ela não acreditava. Eu falei, nossa, mas aqui, eu falei, também é o nosso jeito, né, brasileiro de ser. Não que Portugal não seja, Portugal o pessoal é muito receptivo. Achei que tivesse bastante divulgação lá. Lá parece que tem, mas é de um jeito diferente, pelo que eu entendi, de um jeito diferente. Gente, eu conversei com uma médica muito querida, extremamente, assim, um amor de pessoa. Então, eu não tenho como saber se isso reflete a situação toda de Portugal, só daquele centro. Sim, isso foi uma conversa com uma médica só. Mas eu convidei ela, falei, vem conhecer, né, pra você ver, porque, quem sabe, não inventa também lá em Portugal agosto laranja. Só? Pensou? Ia, Tudo de bom. ia ser bem legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. O Covid te preocupou muito com os pacientes de esclerose múltipla? Sim. Opa, peraí que eu baguncei aqui meu... Sim, acho que preocupou todos os médicos, né, do Brasil inteiro. A gente não conhecia o que era Covid-19. A gente, de repente, surgiu e a preocupação eram pacientes imunossuprimidos. Então, a gente não sabia como lidar, mas em seguida já começaram a surgir as experiências, né, de outros países, países europeus, tudo. E eu acho que quando chegou no Brasil, a gente já estava um pouco mais tranquilo em como tratar esses pacientes. O que mais me preocupou foram pacientes em uso de fingolimod, isso me preocupou bastante, né, por causa da linfopenia que a própria medicação causa. Mas eu conversei muito, liguei para vários pacientes me ligaram, eu conversei, orientei. Quem precisou se afastar, a gente se afastou. Enfim, a gente tentou dar todo o suporte. E lógico que, assim, a preocupação sempre existe, né? Cada pessoa responde de um jeito à infecção. Graças a Deus, a maior parte dos pacientes que tiveram a infecção evoluíram muito, muito bem. Então, sim, sou extremamente grata a Deus por isso, porque é uma coisa que preocupa muito. Sempre que tem um paciente que não tá tão bem, a gente para de dormir, fica preocupado, bota na oração, enfim. Então, graças a Deus, a maior parte deles evoluiu muito, muito bem. Teve paciente que eu fiquei sabendo só depois que já tinha passado, assim, 14 dias. Ah, André, sabe o que é? Eu fiz um exame, deu positivo. Mas deu tudo certo, fica tranquila, tal. Sabe o que eu ia contar para te descontrair um pouquinho desse Covid? O ano passado, quando eu fui viajar de navio, era o sarampo, lembra que você estava preocupada de eu ir? Esse ano foi o Covid, e eu fui no navio do Covid. Aí o pessoal falou assim,
Gabi, eu fui dia 13 de março. O pessoal falava, e se você ficar de quarentena? Eu falei, eu vou ficar com roupa nova, Skank, Jota Quest e Capital Inicial, tudo bem. Não tem problema. Pode. 2 anos seguidos, um ano o sarampo, outro ano Covid. E eu lá. Aí meu filho E, falava, gente, eu não vou contar para vocês que ela ainda veio aqui me pedir um laudo falando que ela podia viajar. E me convenceu, depois de meia hora, que ela realmente podia viajar. Eu falei, ai meu Deus do céu, meu minha filho, Nossa Senhora. o meu filho falava assim, você é louca, eu vou ligar para sua médica, porque eu tô vendo como que tá essa doença lá fora, e ela que tá no Brasil tá evoluindo rapidamente. Meu filho é louco, né? Não, quando eu voltei, parecia que eu tinha entrado numa nave espacial e descido no outro planeta. Tava todo mundo de... Eu desci, a gente embarcou 13 de março, voltamos dia 16. Tava todo mundo de máscara, consultório não ia mais abrir, poupa tempo fechou. Eu falei, gente, o que que é? Eu voltei para outro mundo. Que coisa louca. Foi assim. Verdade. E todo mundo do navio que estava comigo pegou. Eu não. Mas de certa forma, assim, como tem muita relação com a imunidade, né? O Covid, ele faz uma reação autoimune muito importante. De certa forma, alguns pacientes com imunomoduladores, tudo já tem uma certa proteção. Olha só. Tá vendo? Eu achava que eram meus óleos essenciais, que o corona escorregava em mim, de tanto óleo que eu tinha passado. Passava óleo aqui, passava óleo aqui. Eu falei, escorrega. Ele falou, nessa aqui, eu não consigo posar nessa aqui. Foi. Eu dava álcool gel com capim-limão para todo mundo no navio. Olha, o que é um álcool gel? O que é um álcool gel? Espirrava spray. O povo falava, meu Deus, essa é a mulher dos olhos. Alguma coisa assim. Ai, Gabi. Não, mas foi bom, viu? Foi muito... a Rafaela Magna tá falando que a ginecologista dela, ela tá na menopausa e a gineco dela tá preocupada em dar hormônios. O que que você acha? Ah, daí precisaria saber o que ela tá tomando de medicação, tudo direitinho, e conversar com a GO dela. Conversa, Rafaela, com a sua médica, com o seu médico, direitinho sobre a menopausa, quais são os seus sintomas, porque daí, geralmente, assim, quando é meu paciente, eu ligo para conversar, para a gente ver o que dá para a gente fazer. Não teria nenhum problema dependendo da medicação, mas aí a gente traz mais próximo, assim, e acompanha juntos. É, tem que ver mesmo, não tem jeito. Deixa eu Porque ver tem se... algumas medicações que, assim, todo mundo sabe, qualquer medicação pode levar, enfim, a uma malignidade, enfim, o risco é baixo, mas existe, né? Então, e como os hormônios também podem levar a câncer de mama, dependendo, tem um certo risco, enfim. Então é melhor que os dois médicos, as duas médicas, enfim, conversem e vejam o que é melhor para que você esteja protegida, bem e feliz. deixa eu ver se Meu tem... médico tá pedindo divórcio. Ó, tem um monte aqui de paciente falando que quer casar com você. E agora? Eu sou casada com um monte. Gente, não, eu conto as coisas que você faz, eu falo que você é um anjo, não tem jeito, isso aí não existe. Ai, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta diferente aqui. Gabi estava em São Paulo. Hum, desenho, Se você pereré. vai fazer consulta online, Gabi. Ah, eu faço consulta de óleos essenciais agora. Gabi vai... eu dou óleo para todo mundo. Eu era médica dos olhos, agora eu sou dos óleos. Agora eu sou dos óleos, eu era dos olhos. Deixa eu ver. Que doutora diferenciada, menopausa. A Ana Bernarda tá falando que a menopausa dela foi tranquila. Todo mundo mandando milhões de beijos, que adora você. Que mais? Ah, não, já falei. Importante. O apoio psicológico é muito importante pra gente, não é? E pra família também. Extremamente. É. Acho que para todo mundo, né? Hoje em dia, para todo mundo. Mas eu acho que, principalmente assim, no início, né, do tratamento, isso é essencial. Isso é uma coisa que também, se Deus quiser, em breve, quando a Unimes voltar, os atendimentos, tudo,
a gente vai conseguir ter um apoio psicológico para esses pacientes que estiverem em acompanhamento, porque é uma doença, assim como outras, né, que traz uma certa insegurança. O que vai ser amanhã? Será que eu vou ter um surto? Será que eu não vou ter um surto? Será que eu vou estar bem? Será que eu não vou estar bem? Será que eu vou engravidar? E se eu tiver um surto, como eu vou cuidar dessa criança? Enfim. Então, tudo isso gera uma certa ansiedade, uma certa angústia. Insegurança. Mas uma insegurança. Então, assim, um apoio psicológico, sim. A gente tenta, da melhor forma possível, dar um apoio para o paciente em todos os sentidos, para que ele se sinta seguro de que, se amanhã ou depois precisar, ele vai ter o suporte, que ele pode ter a certeza que, assim, a gente vai correr atrás do que precisar para que ele esteja bem, hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, enfim, enquanto estivermos juntos, vamos buscar essa melhora sempre. E hoje em dia a gente tem tratamentos incríveis, né? Então, eu fico cada dia mais apaixonada por tudo, pelos resultados, pelos pacientes, às vezes me ligam, falam, olha, eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu já não tenho mais sintomas, enfim. Isso é incrível. Acho que cada ganho de um paciente é um ganho nosso, pessoal também, assim, é uma felicidade muito grande. Deixa eu ver. Doutor Marco Reis está perguntando se você reparou que seus parentes pioras emocionais nessa pandemia. Ah, seu paciente deve ser, se teve muita piora durante essa pandemia. Olha, tiveram alguns pacientes que sim, tiveram alguns pacientes que esse isolamento não fez muito bem, porque o paciente estava isolado, preocupado e com medo, e os familiares trabalhavam fora de casa. E nem todos os familiares seguiam as normas de segurança, de deixar o sapato fora, enfim, tudo que eu tinha orientado, muitos familiares não seguiam. Então, isso gerou uma certa angústia em muitos dos meus pacientes. Isso não foi relatado por um ou por dois. Foram alguns pacientes que relataram: olha, estou muito preocupada, estou angustiada, estou ansiosa, enfim. Mas não só isso, a preocupação e a angústia de estar em casa, sem ter as atividades que tinham antes, as atividades de reabilitação. Muitos pacientes faziam reabilitação 3 vezes na semana, tiveram que parar de fazer essa reabilitação pelos riscos. Enfim, tudo isso trouxe uma angústia, porque também, sem a reabilitação, houveram alguns pacientes que assim, tiveram mais dificuldades, não uma piora, mas uma dificuldade, e isso gerou mais angústias, enfim, então foram várias. Então, esse período de pandemia realmente foi muito difícil, mas a gente tentou driblar tudo da melhor forma possível, dando todo o carinho, todo o apoio, conversando, conversa com o familiar, conversa com o paciente, dá carinho. E assim a gente consegue seguir. A Natália falou que ela queria engravidar, mas que ela tem muito medo. Aí o povo tá aqui incentivando a vir um Vagninho e uma Natalinha aí. Sossega, Natália, você me avisa antes, pelo sossega. amor de Deus. Calma, calma. Que agora a Natália tá empolgada. Meu Deus do céu. Ah, é. Tem pessoas que falam que engordaram muito depois do diagnóstico, mas eu não sei se acho que é porque a gente acaba acomodando um pouco, mas tem que fazer exercício, tem que fazer atividade física. Eu acho que a alimentação é muito importante também. Eu vou fazer uma live com uma nutricionista, com uma nutróloga, porque muitos alimentos são inflamatórios para doenças autoimunes. E é impressionante quando você diminui ou consegue tirar eles, como melhora até a sua fadiga, viu? Melhora tudo. É impressionante. Existem Então, muitos trabalhos falando sobre isso, muitos trabalhos, existem protocolos de alimentação. Hoje em dia a gente fala sobre o bioma, né, intestinal, isso. e a alimentação está bem relacionada ao intestino, né? O tipo de flora intestinal que você vai ter. Então, isso
influencia totalmente no curso da esclerose múltipla. Então, pessoas que têm uma alimentação saudável, ou seja, aquela pessoa que mais descasca do que desembrulha, Aham. é a pessoa que tem uma doença mais estável, geralmente, né, gente? Tem pessoas que têm uma doença altamente ativa e que independente da alimentação, mas a gente sabe que a alimentação influencia muito, 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 muito mesmo. Aham. E tem uma pessoa aqui que eu não sei, tem muito consoante aqui no nome dele. Mas ele fala assim, doutor, eu falo para meus amigos que eu levo a vida normal e falo quatro forças, não nessa ordem, mas são importantes. Apoio familiar e dos amigos, fé, medicamentos, exercitar, no caso, Pilates, fisioterapia. É, uma equipe multidisciplinar em todos os sentidos, a começar pela família e amigos. Acho tão importante os amigos aceitar a doença. Ai, com certeza. Bom, a gente vê quantos minutos a gente tem aqui. Temos mais, acho que 4 ou 5 minutos. A mãe da Natália, a mãe da Natália não, a mãe da Jéssica tá feliz, porque eu falei que ela tá com a melhor médica de Santos. Que mais? A Natália, se for. Daí já estão arrumando até babá para filho da Natália. A Jéssica falou que toma conta do filho dela e ajuda. Ai, nem vem, não, que eu já falei pra Natália, ela vai ter uns 10. Vai deixar tudo comigo. Ai, gente. Ela pode ir pros shows de rock com o Wagner e os nenéns ficam tudo aqui em casa. E Ara, o meu neuro também, que eu amo de paixão, é o Joseph. E eu tive uma história muito legal com o Joseph. Ele era plantonista na clínica médica, Andréia, em 2009, quando eu tive probleminha na perna e eu cheguei lá me arrastando. Quem estava de plantão era esse clínico aí. Então vai, você é atendido por ele. O cara levantou meu vestido, pegou um palitinho de dente e ficava, fecha o olho. Tá sentindo aqui? Tá sentindo aqui? Fez aqui no corpo inteiro. Eu falei, nossa, que diferente esse clínico, né? No final ele falou, você está com a lesão entre T12 e T4, não sei o que. Tipo assim, você é quem? É um ET? Ele falou assim, então, eu tô estudando esclerose múltipla, faço especialização. Eu falei, meu Deus, que bênção. Eu falei com um plantonista que fazia isso. Nossa, foi tudo de bom. Daí eu casei com ele. Ai, gente, eu amo o Joseph também. Eu amo muito, assim, ele sabe, eu tenho um carinho por ele que é gigantesco. A gente é muito amigo e eu tenho ele no coração, com certeza. Ele é lindo. Bom, agora a gente tem mais alguns minutinhos só. Vou me despedir. Agradeço muito, muito, muito você, Andréia. Um amor de pessoa, graças a Deus. E por mais médicas como você. Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer com que a Jéssica te conhecesse, porque ela é uma querida. E todos que já te conhecem. Então, eu quero agradecer muito e poder contar sempre com você, tá? Ah, eu que agradeço de coração a você, a todos os pacientes que confiam, que estão comigo, que, enfim, que dão a possibilidade, as duas associações que sempre me recebem com tanto carinho. Eu sou muito, muito grata a todos, porque com certeza eu faço isso de coração, assim, eu gosto muito e me traz muita felicidade estar com vocês. Então, eu agradeço de coração as possibilidades e as oportunidades que vocês me dão. Com Obrigada. certeza. Um amigo meu está perguntando se você aceita o Unimed, que ele gostou muito de você. Ele não tem esclerose múltipla, tá? Ele é casada. Aceita o Unimed? Uma pessoa perguntou, por sinal. Então, infelizmente eu ainda não estou atendendo, tá? Se Deus quiser. O Joseph atende, acho, né? Unimed, será? O Joseph não, Também. particular só. Então tá. Então tá bom, então. Bom, Mas muito. a Unimed tem médicos fantásticos, assim, são colegas muito incríveis, que eu gosto muito. Depois eu posso indicar, assim, pessoas maravilhosas. Então tá bom. Eu vou até te perguntar, porque tem muita gente perguntando aqui pra mim de médica que atende Unimed. Bastante Tem a gente. Beatriz Anjos, que é um amor de pessoa, Dr. Newton Branco, que é um amor. Newton, aham. É Beatriz Anjos? Isso, ela é uma querida, assim, extremamente competente, muito fofa. Tá, O legal. Dr. Newton é paixão, né, gente? Eu sempre me declaro para ele, Ele é um que a gente fofo mesmo. trabalha juntos, ele é muito querido. Então tá bom. Muito obrigada, um grande beijo. E quando der, acompanhe as outras lives. Segunda eu vou fazer com a Francis, falando da Ah, gestação. eu vou assistir com certeza.
vai ter algumas divertidas. Vai ter um dia que eu vou catar a Fabiola Perrone, tipo assim, Diários de uma Esclerosada, sabe? O dia a dia nosso, o que que acontece? Tipo assim, Legal, vai ser fantástico. Vou assistir. a gente vai Estarei fazer. presente. Então tá bom, um grande beijo. Muito obrigada, tá bom? Um Beijo beijo para todo a mundo. todos. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Boa Beijo. noite.